Amados, quero ministrar uma palavra. Se encontra em Salmo 42. Glória a Deus. Bom estarmos aqui, irmãos. Bom estarmos na casa do Senhor. Salmo 42. Glória a Deus. Salmo 42. Salmo 42. Aleluia. Maravilha. Você que está em casa, pegue a sua Bíblia. Vamos compartilhar essa palavra, essa porção da palavra de Deus. Salmo 42, amém? Diz assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatido a minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda eu o louvarei na salvação da sua presença. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, irmãos, por favor. Glória a Deus. É muito bom estarmos aqui na casa de Deus. Muito bom estarmos na casa de Deus. E nessa noite eu quero compartilhar um assunto, irmãos, muito importante. É um assunto muito importante para nós cristãos, para nós que caminhamos nessa graça de Deus. Nós temos observado que nesses dias de pandemia, nesses dias onde nós estamos vendo essas coisas acontecerem, tem aumentado o número de pessoas com medo, o número de pessoas com problemas de doenças psicossomáticas, são doenças que nascem dos nossos pensamentos, são doenças que vêm e que nascem da noite para o dia dos pensamentos. Faz exame, não tem nada. Quantas pessoas já foram fazer teste de Covid e com aquela ansiedade, com aqueles sintomas e dá negativo? Sou testemunha de algumas pessoas que disseram a mim que foi fazer teste de Covid porque apresentou sintomas, chegou lá, deu negativo. Uma outra família de um amigo meu foi fazer o teste, estava bem, perfeito, sem sintoma nenhum. Foi fazer o teste porque um parente próximo estava sem sintoma. Ao fazer o teste, recebeu a notícia depois de 3 dias. Irmãos, foi receber a notícia, junto da notícia veio os sintomas. Já veio febre, já veio dor de cabeça, já veio falta de ar. Olha só, e não é só estes casos que eu conheço. Talvez você já ouviu alguém dizer alguma coisa assim. Alguém que está com medo extremo, alguém que já não consegue mais viver naturalmente, comum como antes. Então essa palavra nessa noite, como é uma noite onde nós oramos por enfermidades, onde nós oramos ao Senhor, porque esse é o propósito do Ministério de Intercessão, orar para a cura de pessoas, nesse ambiente que nós estamos de quarta-feira, orando e buscando a Deus, para que haja a manifestação do Senhor para curar pessoas. Mas nós temos talvez um erro por falta de uma compreensão maior acerca da nossa vida
E nós sempre falamos da vida espiritual. Só que nós somos dotados não apenas de espírito. Não somos um espírito no corpo. Somos uma alma vivente. E em Cristo somos espírito vivificado, numa esperança da ressurreição para a vida eterna. Então o que Jesus fez por nós foi de uma alma vivente a um espírito vivificante, na esperança da ressurreição de um corpo onde a enfermidade, aonde as dores e aonde a morte não vai haver. Só que ao passo que nós recebemos a fé em Cristo, somos libertos da velha natureza, que nos aprisionou até o encontro com Cristo. E ao receber Cristo em seu propósito de vinda para libertar os cativos, nós temos acesso diante de Deus. Somos agora de criatura a filho, criatura a filiação. Então nessa ligação que nós temos com Deus de filiação, nós temos o acesso a Deus. Não precisamos mais do sacrifício e o derramamento de sangue de um animal, porque o sangue de Cristo é pleno, é completo, é perfeito, é absoluto, preenche o requisito que aplaca a ira de Deus, o sacrifício de Cristo. E uma vez nós estando em Cristo e tendo acesso a Deus, nós não podemos perder de mente que o meu espírito, ele foi transformado. O meu espírito, que tinha um bloqueio, passa a ter acesso a Deus. Mas nós somos compostos de uma alma e de um corpo. E é isso que nós precisamos compreender como cristãos que professam a fé. Nós não somos plenamente espiritual. Nós temos uma alma que não se converte a Deus. E nessa alma que não se converte a Deus, nós precisamos entender qual é o processo que ela passa para uma regeneração, sacrifícios diários para estar em Deus. E que é isso que nós vemos muitas pessoas enfermas espiritualmente, ou seja, enferma na sua alma e não consegue ter uma comunhão com o Senhor. Irmãos, isso aqui é tão abrangente que Paulo, tão preocupado com isso para ensinar a igreja, ele diz, olha, que o espírito, que a sua alma e que o seu corpo estejam irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então, corpo, alma, espírito, ou espírito, alma e corpo. Eu gosto dessa colocação, por quê? Porque nós vamos a Deus em carne, todos nós vamos a Deus em carne. Quando nós estamos em Deus, ou ouvindo aquilo que pode vivificar o meu espírito, eu não estou em espírito, eu sou um mundano, eu sou carnal, eu sou um pecador, que não estou diante de Deus com acesso livre. Então eu vou em carne, e vou com as minhas emoções, com os meus sentimentos, com as minhas mazelas, com as minhas marcas, com aquilo que aprisionou a minha vida no meu interior. Eu vou a Deus. Deus, a partir do momento que encontra em mim a disposição de se entregar a um propósito de salvação, crendo em Cristo, naquele momento eu deixo de ser corpo, alma e espírito para ser espírito, alma e corpo. Por isso que Paulo diz nessa conotação. Se você olhar na carta que ele escreve ao Tessalonicenses, ele vai dizer espírito, alma e corpo. Por quê? Porque era uma igreja que havia passado por um processo de conversão, estava num processo de regeneração na sua alma, para viver em Deus neste mundo físico. Então, a partir do momento em que nós entendemos isso, nós compreendemos o que João escreveu a respeito do Cristo. O que João escreveu a respeito do Cristo? Aquele que diz que Jesus veio em espírito e não veio em carne, seja ele mentiroso. Porque Jesus não foi um espírito vagueante. Jesus foi humano como nós, alma, espírito, alma e corpo. Então isso é muito sério. Por quê?
Porque, irmãos, isso é tão importante, tão necessário nos dias de hoje. E se não fosse tão necessário e tão importante, não haveriam tantas pessoas desviadas na fé, que se apostataram da fé, que deixaram a fé, que um dia receberam. Não foram pessoas que não teve o entendimento do que estavam fazendo. Por quê? Porque alguns fizeram durante um período de tempo com alegria ao Senhor. Fizeram com honra ao Senhor. Honraram a Deus tremendamente. Com a sua vida, com a obra das suas mãos, com um devocional de coração sincero. Mas porque em dado momento ele se depara com uma alma que precisa ser regenerada. E nesta alma que precisa ser regenerada, algumas doenças, algumas enfermidades da nossa alma precisam ser curadas. Mas pastor, a pessoa em Cristo não recebe a cura e a libertação? Sim, plenamente. Como pessoas que eram possessas são libertas. Como pessoas que eram endemoniadas são libertas. Com pessoas que tinham vícios, que eu já vi pessoas serem libertas na mesma noite que entregou a sua vida a Cristo. Só que ao passar do tempo, a sua alma precisa de regeneração, para compreender ao seu propósito em sua chamada. Então, este salmo, o Salmo 42, é um salmo maravilhoso, quando nós entendemos dentro de um aspecto que o salmista queria transmitir. Por quê? Porque o Salmo 42 é um cântico que o seu autor ou seus autores expressam para nós que em dado momento da vida familiar aconteceu algo. Por quê? Porque os escritores, os compositores deste salmo são os filhos de Coré. Quem foi Coré? Coré foi aquele que se rebelou contra Moisés e perdeu a sua vida. Quando se rebelou contra Moisés, olha só. E se rebelando contra Moisés, Deus abriu a terra e consumiu Nadab, Abiú e Coré. Consumiu. Agora, olha que coisa trágica na família que sucede, em que todos os escritores judeus falam a respeito da família de Coré. Mas agora nós vemos os filhos escrevendo um dos salmos maravilhosos da Bíblia. Por quê? Porque dentro de um contexto vivido pelo salmista, expressava o sentimento da sua alma. Porque muito de uma forma tão completa e de uma forma tão específica, o salmista se encontrava enfermo. Então quando ele diz, olha, eu me alegro só de pensar quando eu ia com eles à casa de Deus. Então havia alguma coisa na sua vida que o impedia de estar fazendo este ciclo de romagem até Jerusalém. Da sua tribo, da sua casa, da sua aldeia, do ambiente em que ele estava, fazer a procissão, chegar em Jerusalém no dia de festa, juntamente com outros judeus que peregrinavam no deserto e chegavam em Jerusalém para adoração. Então ele disse assim, eu sinto dentro da minha alma um desejo enorme por estar na casa de Deus, junto com os filhos de Deus. Eu tenho um desejo, um fervor, que chega a transpassar de fervor a ser amargura. Por isso que ele vai dizer para nós que ele consola a sua alma, ou seja, de tal forma, dentro de uma convicção, que a alma dele estava abatida. E que ele precisava de Deus. Agora olha só, era alguém que entendia e sabia dominar aquilo que é quase que indominável, a alma. A nossa alma é quase que indominável, irmãos. Nós não conseguimos dominar a nossa alma, os desejos da nossa alma, a influência que o mundo tem para com a nossa alma. Assim como o Espírito Santo de Deus influencia o meu espírito, do qual influencia a minha alma, os meus olhos, os meus ouvidos e as minhas mãos e as minhas pernas, e aquilo que sou nesta vida influencia a minha alma. Então, neste ambiente onde nós precisamos ser tratados e curados pelo Senhor, é um assunto muito sério. É um assunto muito sério que eu não gosto de tratar comigo mesmo, quando eu olho para a minha natureza, para a minha alma. Mas é necessário nós tratarmos dessas coisas. É necessário os líderes da nossa nação tratar estas coisas. É necessário.
Nós estamos vivendo, irmãos, eu como pastor de igreja, pastoreando pessoas há 10 anos, pastoreando pessoas, cuidando de pessoas, eu vejo que 98% da causa das pessoas deixarem a fé é porque não consegue dominar a sua alma, os seus desejos, as suas emoções. Não consegue dominar a sua alma, os seus desejos, as suas emoções, de tal forma que é melhor eu se esquivar do ambiente. E se esquivar do ambiente revela para mim, esconde de mim aquilo que me aflige. É melhor eu escapar do que enfrentar. Quantas pessoas que estão adoecidas, vagueando, andando para baixo, para cima, buscando refrigério para a sua alma, para a cura da sua alma. Nós precisamos tratar destes assuntos. Nós precisamos, existem pessoas que por uma alma enferma e doente entram em depressão. Talvez você esteja assistindo nessa noite esse culto. Ou eu não sei quando você vai assistir esta filmagem, se é de dia ou tarde, mas este momento que você estiver assistindo, é o momento em que Deus está tratando com você para sarar a sua alma. Sarar a alma, e nós precisamos que Deus sare as nossas emoções. Isso aqui é tão importante porque nós podemos deixar o propósito de Deus. Irmãos, se tem um texto que às vezes me chama muita atenção, e eu vejo que é uma realidade. Qual foi a primeira enfermidade no Éden que o homem vivenciou? Gênesis capítulo 3. Foi a primeira enfermidade emocional dentro do Éden. Irmãos, esta enfermidade não se deu fora do Éden. Esta enfermidade se deu dentro do Éden e fora de Deus. E este é o propósito. Não é a causa de estar no ambiente, é a causa de estar em Deus ou não estar em Deus. Porque o fato de estar na igreja não é o fato de nós estarmos em Deus. Como Adão estava no Éden, pisando no Éden, vivendo no Éden, mas não estava em Deus. O fato não é nós estarmos no ambiente, o fato é nós estarmos em Deus. Amém? Gênesis capítulo 3, quando a Bíblia diz que Deus vai à procura de Adão, no verso 10, Deus vai à procura de Adão no Éden. A Bíblia diz que quando Adão ouve Deus chegando no Éden, porque isso aqui é uma analogia, uma prosopopeia, ou seja, é algo para ilustrar uma verdade. Porque eu não creio que Deus entrou andando no Éden, porque Deus é espírito. Deus não cabe nesse mundo. Aleluia. Então, a figura de Adão escondida atrás da moita, ao ouvir Deus, Adão, aonde tu estás? Olha o que Adão vai dizer no verso 10, eu ouvi a tua voz e tive medo. Olha a enfermidade na alma, o medo. O medo é uma enfermidade na alma, por quê? Porque o medo apresenta a ausência de Deus. A ausência de Deus por causa do pecado. Nós não estamos em Deus quando estamos no pecado. Então a ausência de Deus me deixa com medo. Olha o sentimento. O sentimento na alma de medo. O homem sai de Deus. Então a alma, na realidade, ela está carregada pelo pecado de forma a nós sentirmos medo. A ausência de Deus. Adão estava no Éden, mas não estava em Deus. Então nós precisamos entender e compreender isto. Amados, já cuidei de pessoas frequentes na igreja, mas ausente de Deus, aonde estão, que me entristece e me coloca uma tristeza muito grande. É quando eu vejo uma pessoa que não está em Deus, e eu vejo o mal fazer coisas terríveis. Terríveis. Vejo pessoas que estavam participando, irmãos. Hoje estão nas drogas.
nas drogas, perdido. Aí eu pergunto assim: estavam aonde? Na igreja, estavam no Éden, mas não estavam em Deus. Então isso é muito perigoso, a nossa alma. Por quê? Porque a nossa alma acarreta, a nossa alma vai enchendo de coisas que nós não recebemos. Nós não somos pessoas que têm domínio sobre aquilo que está dentro da nossa alma. Nós não temos domínio. Por quê? Porque existem coisas na nossa alma que nós recebemos. Nós recebemos. Quando Adão sai, a primeira geração, a segunda geração, não foi mais o medo, foi a inveja. Olha, e assim sucessivamente, que acarreta na alma. Isso aqui é tão interessante, tão importante, irmãos, nós entendermos que o nosso Cristo, Ele nos ensina algumas coisas muito interessantes. Tem uma profecia em Zacarias, que eu estava meditando hoje, olha só. Abre Malaquias, volte um livro. Zacarias, capítulo 13. Zacarias, capítulo 13, verso 6. Olha o que diz a Bíblia. Zacarias 13, 6. É uma profecia a respeito do Yeshua ben Davi. Não Yeshua ben Yosef. Não Jesus, filho de José, mas Jesus, filho de Davi. Jesus veio a primeira vez como filho de José, o carpinteiro, conhecido como filho de José, carpinteiro. Na vinda do Senhor para Israel, depois da grande tribulação, é Jesus ou Yeshua, filho de Davi, Messias. Então, aqui o texto de Zacarias mostra para nós assim, é o momento onde Jesus pisa no Monte das Oliveiras, e todo mundo está vendo aquela cena, para eles reconhecerem o Cristo, a marca que Tomé colocou a mão um dia, aleluia, a marca que Tomé colocou a mão um dia. A Bíblia diz que Jesus ele vai pisar no Monte das Oliveiras, e quando Jesus erguer a mão, as pessoas vão começar a perguntar esta profecia aqui. Esta profecia vai ser proferida naquele dia, e vão dizer assim, e ele disse, ouvi a tua voz, perdão, e se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos, dirá ele quem? O Senhor, o nosso Jesus, o nosso Messias, vai dizer assim, são as feridas com que ferido na casa dos meus amigos. Olha só, o que o Cristo vai dizer naquele dia que vai vir a Israel? Eu fui ferido, e estas feridas estão aqui, e eu fui ferido aonde? Na casa dos meus amigos. Irmãos, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério, é muito importante nós entendermos. Jesus poderia ter dito assim, ó, estas feridas são as feridas com que os soldados romanos me fizeram. Porque quem feriu Jesus para deixar a marca na sua mão foram quem? Os soldados romanos. As marcas nas mãos de Jesus só estão lá porque os pregos que os romanos fizeram em suas mãos. Mas ele não disse aqui que são as feridas que fui ferido pelos romanos, não. Ele disse assim, foram as feridas com que fui ferido na casa de meus amigos. Agora olha só, amigo fere? Amigo fere? Não. Então quer dizer que os amigos que Jesus estava dizendo não eram os amigos 12 discípulos de Jesus. Não. Amigos, na realidade, eram pessoas que se expuseram em afronta a Jesus para levá-lo em condenação pelos romanos. Então logo nós entendemos que quem feriu Jesus não foram os amigos, mas foram os inimigos. Só que Jesus, irmãos, olha só, Jesus, ele como homem dotado de corpo, alma e espírito, naquele momento em que Jesus foi ferido, ele não tratou como inimigo, e não reconheceu como inimigo, porque ele podia dizer, essas feridas foi quando eu vim aqui e fui ferido por vocês. Não, mas são meus amigos.
Olha a alma de Jesus. Olha a alma de Jesus. A alma do Cristo. Há uma pergunta: por que Jesus disse amigos àqueles que eram inimigos? Jesus não tinha inimigos. As pessoas que se faziam inimigos de Jesus, é diferente. Existem pessoas que não gostam de você. Existem pessoas que não gostam de você. Você que me acompanha, existem pessoas que não gostam de você, te odeiam. E não é porque você tem alguma coisa, porque talvez você seja alguém que não tem nada na vida. E não é por causa da posição, porque talvez você não tenha posição nenhuma. Não é pelo talento, porque talvez você não tenha talento nenhum. Não são pelas amizades que você tem, porque talvez você seja uma pessoa introspectiva, você é uma pessoa que não se associa facilmente. Então por que é que pessoas não gostam de você? Não gostam de você porque você tem uma essência a ser você. Nós temos uma essência em ser nós mesmos. E por ser nós mesmos humano, a natureza humana está carregada de essência na alma maligna, inveja, ciúme. Olha só, tudo advindo de quê? Do medo. Por que uma pessoa tem inveja? Porque tem medo de perder. Por que uma pessoa tem, por que uma pessoa tem ciúme? Porque tem medo de perder. Por que uma pessoa tem inveja? Porque talvez você tenha um mínimo, mas esse mínimo é superior a outras pessoas. Talvez você tenha um carisma que as pessoas não tenham, e eles tenham inveja de você. E inveja não é querer o que a pessoa tem, é que a pessoa não tem aquilo que ele nunca vai ter. Isso é inveja. Tem pessoas que não gostam de você. Por quê? Porque a alma está carregada de coisas que precisam mudança. Precisa de transformação, de regeneração. E nós somos um ambiente onde nós estamos carregados de espiritualidade. Você pode observar, estamos carregados de espiritualidade, mas nós não temos uma sensibilidade de enxergar que nós temos uma alma doente. E não é porque nós adoecemos a nossa alma, nós recebemos a doença lá atrás. Ela só foi aprimorada em nossas famílias, que é o que eu vou dizer nessa noite. Então nós precisamos entender que as coisas que nós vivemos neste nível, é por isso que quando Paulo diz, olha, o espiritual ele discerne todas as coisas muito bem. O espiritual não é aquele que fala línguas. Haja vista que eu amo falar língua e falo língua. Espiritual não é o que profetiza. Espiritual não é o que tem dom de cura. Espiritual não é aquele fervoroso. Olha só, o que na realidade discerne um espiritual é ele discernir todas as coisas que estão à sua volta, e ele mesmo não ser discernido por ninguém. Isso é ser espiritual. E nós estamos carregados de um mover espiritual tão tamanho que a nossa alma adoece dentro de nós. Quando nós olhamos para alguém, quando nós conversamos com alguém, quando nós estamos com alguém, a nossa alma está carregada de sensações e emoções que precisam ser curadas. Aleluia! Precisam ser curadas, saradas em nós. Nós precisamos entender que a nossa alma precisa de cura. Eu me enquadro nisso, irmãos. Eu me enquadro nisso, eu me enquadro. Ser sincero para você, eu me enquadro. Aleluia. Então olha só. Então quando Cristo diz, estas são as feridas com que fui ferido na casa de meus amigos, por quê? Porque Jesus ele não tinha uma alma doente. Jesus entendia os propósitos. Por isso que na cruz Jesus ele vai dizer, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, certa feita para os discípulos, ele diz assim, vocês não sabem de que espírito sois. Então nós precisamos entender que a nossa alma, ela precisa de regeneração. E todos estes sentimentos que me afastam de Deus, irmão, eu estou dizendo isso com temor na minha alma, porque se eu tivesse talvez pego na mão de pessoas, dito assim, senta aqui comigo, vamos conversar, isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui é perigoso, tome cuidado aqui, olha aqui, caminhe por aqui, não faça isso, não tenha isso, cuidado com o que você fala assim. Talvez esta pessoa não estaria no mundo como está hoje.
Espírito Santo cura a nossa alma. O Espírito de Deus precisa curar a nossa alma. Então, quando nós começamos a entender, nós começamos a ver, olha só o que Paulo vai dizer. Isso aqui é uma introdução para nós entrarmos. Meu Deus do céu. É uma introdução para nós começarmos. Quando Paulo ele vai dizer Filipenses capítulo 4, aquele texto que nós mais gostamos, né? Quando estamos passando pela prova, aquela prova lascada, aquela prova terrível, e nós falamos assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Este verso é como aquele verso triunfante, né? É aquele verso que nós triunfamos, triunfalista, que qualquer um pode dizer: olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas eu mesmo estou fraco, estou triste, estou chateado, estou triste, com depressão, murmurando, eu estou longe de Deus, não sinto Deus, não tenho vontade de orar, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. É aí que está o problema. São versos que nós pegamos para triunfar em meio a uma alma que está em decadência, uma alma ferida, cheia de amargura, cheia de problemas. Então Paulo vai dizer para nós, para dizer isso, ele diz no verso 11: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Por isso eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora, por que Paulo podia todas as coisas naquele que fortalecia ele? Porque ele vê os momentos da sua vida. Ele sabia entender os momentos da sua vida. Você já percebeu que quando nós não estamos bem, nós não queremos orar, não queremos igreja, não queremos irmãos, não queremos nada? Você sente isso? Meus parabéns, eu também sinto. Eu também sinto. Agora, por que nós sentimos isso? Porque nós temos uma alma que quer nos trair diante de Deus. Eu tenho uma alma que me quer trair diante de Deus. Por quê? Porque Deus permite as coisas acontecerem na nossa vida para nós sermos instruídos em verdade. O Senhor quer nos instruir em verdade. Irmãos, quando nós falamos em verdade, tem muitas coisas que nós fugimos. É verdade, não tem variação de mentira, é verdade. E quando a verdade ela vem, muitas pessoas dizem assim: a verdade dói. Não é que a verdade dói, a verdade nos traz consciência. A verdade nos traz consciência. Por isso que Salomão diz: aquele que é ferido pelos seus amigos, a sua alma engordará. Aleluia. Então é por isso que nós estamos engordando. Então quando nós estamos sendo instruídos, Paulo disse: eu sei estar, porque eu aprendi estar. Ou seja, Paulo ele era equilibrado. Paulo era espiritual. Por isso ele disse até na igreja aos Coríntios, porque tinha os irmãos espirituais e falaram assim: sou eu que falo mais língua do que vocês. Na realidade Paulo estava falando da glossolalia, línguas, idiomas, mas também Paulo estava falando sobre aquilo que era espiritual, a oração espiritual. E Paulo estava falando da oração espiritual. Então quando ele disse: eu sei estar abatido, ou seja, eu fui instruído a isso. Por isso que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu continuo caminhando no mesmo propósito, não deixo ele, porque eu sei que Deus me ensinou nesta minha caminhada a saber, a controlar a minha alma. Irmão, se tinha um homem mais sanguíneo do que Paulo, estava para escrever. Um homem que por causa da perseguição, por causa do cristianismo que estava florescendo em seu tempo, que eram os seguidores do caminho, Paulo tinha autoridade. Então ele manda matar, traz a roupa aqui nos meus pés. Paulo era sanguíneo. Então Paulo ele passa a ser ensinado por Deus em meio daquilo que ele padecia. A sua alma estava sendo treinada naquilo que ele estava padecendo, para enfrentar todas as coisas de forma a ser equilibrado. Ele não sair do propósito, porque este é o segredo, é não sair do propósito daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E você vê como que é, irmãos, como que é interessante. Você já viu como nós deixamos de fazer aquilo que Deus nos mandou por causa de coisas que estão na nossa alma? Sim ou não? Nós muitas vezes deixamos de fazer coisas porque pessoas se opuseram àquilo que nós estamos fazendo. Nós deixamos de servir a Deus por causa das coisas que acontecem à nossa volta. Não deu certo para nós deixamos as coisas. Amados,
Então, olha só, como nós precisamos, o quanto mais dizer daqueles que não têm o entendimento que nós temos, a graça que nós temos de estar num ambiente como esse, sendo esclarecidos, aqueles que estão lá fora em depressão e que não sabem que a alma está adoecida por alguns fatores que eu vou ensinar aqui nessa noite. Nós precisamos, irmãos, de estar sarados para sarar, estar sarados para sarar pessoas. Então, a Bíblia começa a dizer para nós que algumas feridas que nós vamos tendo na alma, ela pode ser acometida por família. Muitas pessoas podem adquirir enfermidades por causa de família, por causa de problemas familiares. Existem pessoas que sofrem terrivelmente na sua alma, porque quando na sua infância passou por problemas terríveis. Alguns foram abandonados, alguns foram discriminados, alguns foram deixados de lado, foram os traumas familiares. Receberam e herdaram o DNA de seus pais, que vem terrivelmente. Irmãos, a causa de muitas desgraças na nossa sociedade são as famílias desestruturadas que existem. Desestruturadas que existem. Nós estamos vendo crianças pagando preços caro demais por causa das coisas que os pais viveram e levou a família a cometer. Terrível. Coisas de família, vícios, maldições de família. Você pode observar na família em que o avô foi alcoólatra, com certeza o pai, o filho vai ser, o neto vai ser, e assim vai. São coisas que recebem. Isso precisa ser cortado em Cristo e precisa ser ensinado em Cristo. Problemas familiares, problemas de cultura secular, irmão. Olha só, nós estamos sendo levados a viver uma cultura terrível. Por quê? Porque a moda é a moda que quer enquadrar todo mundo a seu sistema. Você já percebeu que uma pessoa ela pode ficar triste e até mesmo entrar em depressão porque é gorda ou gordo? Quantas mulheres que entram em depressão porque estão acima do peso? Então olha só, a sociedade diz que o padrão é esse. O padrão é esse. Então todos da sociedade têm que ser igual a esse, ser igual a essa, padrão. E quantas pessoas que sofrem em uma sociedade, porque a sociedade quer enquadrar todo mundo igual àquele. Quantas pessoas na sociedade querem enquadrar outras pelo seu nível intelectual, nível de vida. Quantas pessoas são levadas a viver de forma que eles mesmos não conseguem viver? Por quê? Porque a sociedade, ela leva as pessoas a viverem aquilo que ela não está habituada. E o que esta pessoa é acometida? De depressão, de tristezas, de amargura. Desencadeia na vida desta pessoa coisas que ela nunca imaginaria viver. Olha só, o que mais pode levar a escolhas erradas na vida? Quantas pessoas que fazem escolhas erradas na vida? Quantas pessoas que eu conheço, tem um amigo meu que ele se inscreveu em 3 faculdades, trancou a matrícula nas 3 faculdades. Por quê? Fez a matrícula, pagou mensalidades, frequentou um tempo, desanimou, porque viu que era aquilo que não queria. Por quê? Porque o pai esteve cobrando ele para que fosse igual ao pai. Trancou a matrícula, se inscreveu em outra faculdade. Passou em outra faculdade, começou a fazer outra faculdade. Parou. Por quê? Porque não era aquilo. Ele achava que era. 3. Então nós estamos vendo pessoas que fazem escolhas erradas na vida. Quantas pessoas fazendo escolhas erradas? Quantas pessoas escolhendo errado no casamento? Escolhendo errado o serviço, escolhendo errado a vida para se existir. Quando não alcança o objetivo, entram em depressão, entram em estágio de falência emocional, feridas, não tentam de novo. Quantas pessoas que num casamento terrível, irmãos, que lutou para permanecer, não conseguiu permanecer, se frustrou tanto, cai em depressão, com medo. Amados, medo
tristeza, amargura são coisas na alma. E que nós estamos vendo acontecer. Quantas pessoas estão neste tempo com medo de tomar atitudes com relação à sua vida, Deus, fé, família, trabalho? Quantas pessoas estão com medo, tomando remédios para continuar subsistindo na vida? Por quê? Porque estas coisas deixaram dominar a sua vida, a sua alma. Quantas pessoas que estão vivendo, irmãos, porque deixaram a Deus, estão vivendo terrivelmente na vida. Deixaram o Senhor. Eu vivo sozinho. Estão vivendo terrivelmente. E não conseguem escapar, sair do ambiente em que estão vivendo. E que precisam das nossas orações. A saúde emocional dessas pessoas que se apegam em tantas coisas. Amados, nós temos como igreja do Senhor, você que está aí na sua casa, eu creio que você é igreja do Senhor participando, eu creio que Deus, Ele quer sarar a sua alma. E para sarar a alma, tem alguns conselhos bíblicos. Primeiro, saber que está doente, saber que tem uma doença na alma. Saber que tem uma doença na alma, aceitar que tem uma doença na alma. Eu sou uma pessoa rancorosa, eu sou uma pessoa soberba, eu sou uma pessoa que precisa de libertação nesta área da minha vida, na minha alma. Eu sou uma pessoa facilmente tragada pelo mal, porque eu não consigo, nós não conseguimos, irmãos. A primeira coisa que uma pessoa precisa saber para se libertar de uma alma doente é aceitar que está doente. E que na minha tristeza, na minha amargura, eu preciso de cura do Senhor. Eu preciso de cura. Eu preciso de libertação. Então a primeira coisa é abrir o coração. Abrir o coração para Deus. Ser sincero para Deus. Ser sincero. Olha só, eu acho lindo aquela palavra quando Jesus ele vai dizer, olha, quer saber acerca da oração? Acerca da justificação diante de Deus? Um publicano foi orar ao Senhor, juntamente com o fariseu. O fariseu, diante de Deus, ele diz, eu cumpro todos os mandamentos do Senhor. Sabe o que é mais interessante? O fariseu cumpria todos os mandamentos de Deus, todos. E chegou diante de Deus e não recebeu a justificação. Porque o Cristo diz, o publicano subiu, nem olhava para cima, olhava para baixo, batia no peito e dizia, Senhor, eu sou miserável, em mim precisa de uma transformação, eu preciso, Senhor, preciso quebrar o meu coração diante do Senhor. Jesus diz, quem desceu justificado? Publicano. Por quê? Porque o publicano abriu o coração para Deus. E nós precisamos abrir o coração para o Senhor. Ou você pensa que eu não oro? Ou você pensa que eu não ajoelho meu joelho de madrugada e vejo que alguma coisa está sangrando dentro de mim e eu preciso de cura no Senhor? Não sabe? Nossa, pastor, só tem disposição, hein, pastor, para fazer, hein? E os dias que eu tenho de vontade de pegar e colocar um saco nas costas e sumir. Por quê? Porque eu não quero aceitar que eu estou doente. Eu não quero aceitar que eu preciso mudar. O Senhor quer quebrar o nosso coração, irmão. O Senhor quer quebrar o nosso coração, mas para quebrar o nosso coração, eu preciso abrir ele. Eu preciso abrir o coração para Deus. Para que eu tenha plena alegria da salvação, eu preciso abrir o coração para Deus. Nós precisamos abrir o coração para Deus. O Salmo 38 vai dizer para nós, emudeci em silêncio, calei acerca do bem, a minha dor se agravou. O salmista disse, enquanto eu estive em silêncio, a minha dor, ela se agravou todos os dias, ela ia se agravando mais e mais, ia corroendo dentro de mim e fazendo com que eu perca a esperança da vida, me isole dentro de um quarto. A primeira coisa que eu tenho que fazer é abrir o meu coração, escancarar o meu coração.
Irmão, não tem coisa que Deus não saiba de nós. Não tem aonde Deus não entra em nós. Deus sabe de tudo da nossa vida. Sabe de tudo. Ele sabe de tudo aqui, ó, que precisa ser mudado. Então abra o coração. Primeira coisa, abrir o coração para Deus. Está aqui, Senhor, está tudo aqui. Isso. Está assim meu coração. Meu coração não está puro. Quem é que vai herdar o tabernáculo do Senhor? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. O que é pureza? Pureza é aquilo que não tem maldade, que não olha com maldade. É isso que é pureza. Pureza é algo tão singelo que ele está vendo mal, mas não é mal. Por quê? Porque não há mal no seu coração para interpretar de mal. Você já pegou essa revelação? Você já viu como pessoas adoecem facilmente porque enxergam mal, aonde não há mal? Você prestou atenção? Olha só, talvez você já viu, já ouviu ou já fez. Você que me assiste, presta atenção. Se porventura tem um homem e uma mulher conversando, mal, olha o mal onde está. Se tem duas pessoas conversando, dando risada, você vai pensar o quê? Falando de mim, meu cabelo, na minha roupa. Por quê? Porque o nosso coração é mau, a nossa alma é mau. É lógico que o sentimento do coração é a alma, então a minha alma é má. O que Jesus disse? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. Na realidade, o que alimenta a nossa alma terrena são os nossos olhos, nossos ouvidos. Quando eu abro o coração para Deus, nós temos que dizer: Senhor, meu coração é mau, eu vejo maldade aonde não há maldade. O que Jesus disse? Que nós temos que viver nessa vida simples como uma pomba e prudente como serpente. Agora olha só, Jesus, ele não disse que nós temos que atacar como serpente. Nós temos que ser prudente como serpente e não atacar como serpente. A prudência da serpente está acontecendo, porém eu estou na minha. Jesus, ele mostra para nós na sensibilidade de enxergar as coisas, mas ser simples como uma pomba, símbolo da pureza. Então, quando eu abro meu coração para Deus, não é que Deus não sabe que o meu coração tem esse mal. Ele quer que eu venha saber que o meu coração está mal. A nossa oração não é dizer para Deus: Deus, é isso que está mal, é isso porque o Senhor não sabe, então eu estou explicando para o Senhor. Não, Ele quer que nós venhamos a disciplinar-nos a nós mesmos. Nós precisamos arrancar da nossa alma toda a maldade e purificar a nossa alma, de forma que eu não encontre maldade. Que nós possamos orar ao Senhor: Senhor, purifica os meus olhos, purifica os meus olhos. Irmãos, como cristão, sinceramente, como cristão, há 20 e poucos anos, 25 anos, eu já vi cada coisa, pastoreando há 10, eu já vi cada coisa, amados, mas em tudo isso que nós vamos caminhando e vendo, que em nós haja pureza, que em nós haja singeleza de coração, para poder partir o pão em casa, para poder partilhar da comunhão na igreja, para poder partilhar de comunhão com as pessoas, puro de coração. É isso que a igreja primitiva fazia e crescia, porque todos estavam imbuídos numa singeleza e pureza de coração. O que o Senhor quer em nós é uma pureza de coração, não suspeita mal a respeito de ninguém.
precisamos arrancar de nós isso, e precisamos que o Espírito de Deus, você que está aí, está em depressão, porque talvez foi ferido pela atitude de alguém, em nome de Jesus, passe por cima disso, e peça para o Senhor te ensinar a tudo isso que aconteceu com você, e você dizer como Paulo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu vou estar de pé. Em meio a um caos, irmãos, 10 mil ao lado, 10 mil ao lado, perdão, 1000 ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas você caminha de pé, morte aqui, e você de pé. Aleluia, aleluia. O Senhor, nesse tempo de pandemia, o Senhor está vendo muita mortandade, mas Deus quer como nós, de pé, 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 caminhando de pé, aleluia, de pé. Uma coisa, irmãos, que adoece a nossa alma e precisa de cura, e nós precisamos fazer com que isso cure, libere pessoas. Se você está no casamento e não consegue liberar, irmão, não tem jeito de continuar casado. Casamento não é trazer a memória do que aconteceu há 100 anos atrás. Libere pessoas no seu ciclo social, libere pessoas na comunidade, libere pessoas. Olha o que Paulo vai dizer para nós em Romanos 12, 17. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Aí ele vai dizendo assim: se possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dais lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Amados, se nós temos algum problema, se nós temos alguma coisa com alguém, em nome de Jesus, não revide afronta. Me contaram, falaram. Irmão, se tem duas coisas que Satanás coloca na bolsa todos os dias e vai entregando na caixinha de correio de cada um, sabia? Nós temos uma caixinha de correio espiritual, Nós temos uma caixinha de correio espiritual. A nossa alma é aquela que vai ouvir os recados do mensageiro. Então tem lá a cartinha, e todo dia de manhã o diabo vai lá na caixinha de correio e coloca uma mensaginha, uma cartinha enviada do inferno. Me disseram, me contaram, falaram para mim, não sei se é verdade. Amados, em nome do Senhor Jesus, entenda, o que remeteu a carta vai receber a carta de volta, e não vai ter obra nenhuma após o recado da carta, em nome de Jesus. Por quê? Porque o Senhor nos ensina, quando Paulo fala assim, está escrito, irmão, atente, porque quando está escrito, Paulo não era de falar a respeito de nenhum sociólogo, de nenhuma prática social. Paulo falava da Torá. Então quando Paulo fala assim, está escrito, atenta os ouvidos. Por quê? Porque Paulo aprendeu na Torá. A Torá foi escrita pela mão de Deus. A lei de Deus, o mandamento de Deus para prosperar a todos aqueles que creem, foi Deus quem escreveu a Torá sagrada. O próprio Deus testificou destas palavras. Então Paulo está dizendo, não se vingue de ninguém, porque diz o Senhor, minha é a vingança. Quando nós passamos a entender isso, o que é fulano, bertano e cicrano perante de Deus, irmão, o que é, calma, libera, vai liberando, em nome de Jesus, libera. É isso que a nossa alma carrega. A nossa alma não quer liberar, mas libera em nome de Jesus, libera em nome de Jesus. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, tiver sede, dá-lhe beber, porque fazendo isso amontoará as brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Em nome de Jesus, não carregue uma alma amargurada. Em nome de Jesus, se liberta em nome de Jesus. O Senhor tem bênção sobre a sua vida.
O Senhor tem algo a realizar na sua vida, em nome de Jesus. Saia dessa depressão, dessa tristeza, que o diabo quer encalacrar você. Ele quer colocar você lá no fundo do poço, porque você tem potencial, você tem a graça, você tem a salvação. Em nome do Senhor Jesus, entenda que o inimigo quer te prender, te aprisionar, e ele sabe que se ele aprisionar a sua alma, você não sai. Por isso que ele prepara coisas para aprisionar a nossa alma. Irmãos, isso é muito forte. Libera pessoas. Não libera porque você é bonzinho, libera porque você é inteligente. Amém? Nós não podemos liberar pessoas porque nós somos bonzinhos. Nós não somos bonzinhos, nós temos que ser inteligentes. Amém? Quem daqui quer mais de Deus? Eu quero. Então libera, por quê? Porque nós somos inteligentes. Nós somos inteligentes, não somos bonzinhos, nós somos inteligentes. O Espírito Santo de Deus vai nos ajudar a ser inteligente. Aleluia. Libera. Mantenha uma intimidade com o Senhor. Intimidade, irmão, aquele negócio de você estar com o Senhor. Olha o que o salmista vai dizer. Ele vai dizer no Salmo 56. Davi vai dizer assim, 56 verso 8: contaste os meus passos quando sofri perseguições. Agora olha só, Davi expressa que as suas perseguições foram tamanhas, mas Deus estava perseguindo os passos de Davi. Para quê? Para que Davi não saísse dos caminhos, para que Davi ele entendesse que Deus estava seguindo os seus passos. Ou seja, o Senhor está vendo a minha conduta no meio disto. Intimidade. Agora olha só, Davi não se contentou em dizer que ele estava apenas andando com Deus e Deus andando com ele. Davi vai dizer que ele estava buscando a Deus. Então olha só, ele vai dizer assim: recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas escritas no teu livro? Por quê? Porque no mundo antigo era muito comum algumas pessoas nos velórios pagar aquelas que seriam carpideiras. Seriam aquelas que seriam pagas para chorar no velório de alguém, no enterro de alguém. Olha só. Então, elas, conforme elas executavam seu trabalho, que era chorar, para comprovar o choro destas mulheres, o que elas faziam? Pegavam pedaços pequenos de couro, coziam pedaços de couro, menor que o odre, por ser de couro, elas choravam, segurando o odre aqui, para que as lágrimas caíssem dentro do odre, e que elas seriam recompensadas conforme a medida das lágrimas que estavam aqui. Aleluia. Então a mulher era chorando, ia chorando, e as lágrimas iam caindo. Aí chegava no final, quem pagava as carpideiras passava num livro a quantia que tinha que dar para cada uma. Davi, o que ele fala? Davi fala assim: Senhor, eu tenho enchido os meus olhos de lágrimas, mas não tem caído na terra. Caíram aonde? No teu odre. Tudo está escrito aí. Aleluia. Quem tem comunhão com o Senhor sabe que as tuas lágrimas não caem na terra, a tua lágrima cai no odre de Deus. Aleluia. Libera pessoas, mantenha comunhão com o Senhor. Não deixa nada do que acontece nesse mundo exterior, do que falam, do que dizem, do que fazem para você, coloquem você afastado de Deus. Quanto mais falam, mais fazem. Em nome de Jesus, se aproxime mais. Por quê? Porque quem anda com o Senhor e quem chora nos pés do Senhor, irmãos, a terra não reconhece, mas o Senhor reconhece. Aleluia. Em nome de Jesus, não deixe nada contaminar a sua alma. Não há perseguição, não há injúria, não há nada contra você que faça você sair do propósito. Aleluia. Por quê? Porque quem mantém a comunhão com o Senhor, sabe que está na comunhão, sabe que a lágrima
Senhor. Olha o que Deus está falando aqui. Quer ser reconhecido no inferno? Quer ser reconhecido no inferno? Como Paulo. Certa feita, uns jovens disseram assim: vamos expulsar demônio como faz Paulo. Foram lá, pegaram um endemoniado, tomaram um pau do endemoniado. E o endemoniado disse assim: eu conheço Paulo, conheço Jesus, mas vocês não sei quem é não. Agora olha só, irmão, quer ser conhecido no inferno? Vença as perseguições. Não deixe a sua alma se contaminar, não deixe a sua alma se elevar de tal forma a te afastar de Deus, mas que todas as coisas que vão acontecendo na sua vida te façam se aproximar mais do Senhor, mais do Senhor, mais do Senhor. Por quê? Porque quanto mais você se aproxima do Senhor, mais o inferno teme você, mais os demônios respeitam você. Aleluia, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, entenda, não fique cabisbaixo por todas as coisas que estão acontecendo à sua volta. Continue na presença do Senhor, não deixe a sua alma se contaminar de forma tal a você estar com amargura, você fica viver triste, falta de perdão. Em nome de Jesus, seja inteligente, sirva ao Senhor com alegria, porque Deus é o Deus que vê todas as coisas. Aleluia, amém. Aleluia. Eu sinto a graça de Deus. Aleluia. Corte toda a raiz de amargura. Não deixe a alma dominar o seu propósito. Corta a raiz de amargura. Hebreus capítulo 12. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Olha, irmão, tenha cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Ou seja, é a mesma coisa assim: alguma coisa que está liberado, um ambiente está liberado, uma festa está liberada, uma reunião está liberada, e quando você vai para a reunião, alguém fala assim: espera aí, esta reunião é privada, ou seja, esta reunião só pode ir certas pessoas, essa reunião não é para todo mundo. Então esta palavra privada é assim, não se prive, ou seja, não deixe de entrar no local por algo que está em você. E aonde? A graça. Não perca de desfrutar da graça, ficar sem graça. Você já percebeu que quando nós não estamos na graça, ficamos sem graça? Você já percebeu? Estamos bem, estamos bem, estamos bem, estamos bem. Glória a Deus, aleluia, dá risada. Mas olhou para a pessoa que tem problema, fica sem graça. Foi privado da graça. Está entendendo? O que a Bíblia está dizendo? Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, favor imerecido do Senhor, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Agora, olha o que o escritor fez para comparar quando a graça de Deus é privada na vida de alguém. Olha só, o que aconteceu com Esaú? Verso 21 do capítulo 12 de Hebreus, verso 16, capítulo 12 de Hebreus. E ninguém que seja devasso ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Alguém que foi privado de algo, porque trocou por algo insignificante. Amado, não troque essa graça maravilhosa de Deus na sua vida por nada de amargura na sua alma. Não troque de desfrutar nada da graça que vem para nós, irmão, vem para nós assim, Não troque, não troque. Por quê? Porque tem coisa que não vale a pena nós trocarmos essa graça maravilhosa. Não troque, mas que esta graça inunde a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé, irmãos, não dá mais tempo. Irmãos que estão na live, em nome de Jesus, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, o Senhor quer te visitar onde você está. O Senhor não quer que você se prive de toda a graça. O Senhor quer te levantar deste momento que você está vivendo. O Senhor quer te levantar. O Senhor quer renovar suas forças. O Senhor quer fazer de ti um instrumento de bênção.
O Senhor quer fazer de ti um instrumento de bênção. Em nome do Senhor Jesus, viva aquilo que o Senhor quer que você viva. Em nome de Jesus. Arkenaragashuri andarase.